Estamos online. Esperar as notificações. Guardar os irmãos chegarem, né? Estudo da Palavra do Senhor nessa noite. Segunda-feira, dia 25. Graças a Deus por podermos estar aqui. Aleluia. Ó, nosso querido Márcio já chegou ali. Fala, queridão. Graça e paz do Senhor Jesus. Achei aqui o link. Mandar para os irmãos lá no WhatsApp, né? Palavra poderosa hoje, irmãos. Para que seguir a Jesus? Para que seguir ao Cordeiro? Aleluia. Isso é algo poderoso para a sua vida nessa noite. Muito poderoso. Os irmãos estão chegando. Débora, graça e paz do Senhor. Márcio, graça e paz do Senhor. Manu, graça e paz do Senhor Jesus. Vou mandar aqui na igreja também. Compartilha lá com alguém o link desse estudo. Vai ser algo poderoso hoje para a sua vida, irmão. Se essa palavra não mudar uma chave na sua vida, eu não sei mais o que vai mudar, não. Se isso aqui não transformar a sua vida, eu não sei mais que palavra que transforma, não. Sei que o Senhor, Ele é poderoso. A palavra dele é poderosa. Eu mandei o link aqui. Vamos orar ao Senhor. Meu amor está ali online também. Graças a Deus pela sua vida, meu amor. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Amém. Glória a Deus. Ficou legal aqui. Faz um tempinho já que a gente não tinha o estudo, né? Mas hoje nós estamos aqui. 20 horas e 1 minuto. Vamos orar então ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, me alegro, ó Pai, na sua presença, ó Pai. Me alegro, ó Deus, diante da sua graça poderosa. Senhor, em nome de Jesus, testifica, ó Deus, esta palavra, ó Deus, ao coração de cada um dos seus filhos. Testifica, ó Pai, esta palavra, ó Deus, Senhor, ao coração, que haja entendimento, palavra rema, palavra revelada pelo Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, o Teu Santo Espírito pode nos dar entendimento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, se conosco nesta noite. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, ó Pai. Na sua dependência, ó Deus, eu estou. Na sua dependência, ó Pai, para que, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, seja não simplesmente algo de mim, mas sim, ó Pai, algo que vem do Senhor. Fala conosco, ó Pai, nesta noite. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Beth, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ver quem mais chegou aqui. Irmã Sofia, graça e paz do Senhor. Está ali a Débora, graça e paz. O Márcio, graças a Deus. O Barbosa também está ali com a irmã Sofia. Manda um oi aí, irmão, para mim poder saber que você está assistindo. Amém? Graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Mas hoje o Senhor, Ele te chama para algo, irmão. O Senhor te chama para algo. Nós vamos falar sobre a condição de nós seguirmos ao Cordeiro, né? Para que seguir ao Cordeiro, pastor? Para que seguir a Jesus? Por que eu vou fazer isso? É tão legal a vida no mundo, é tão legal a vida sem um compromisso com a igreja, ter que ir lá todo domingo, né? Aqueles que vão só no domingo, ou ter que ir lá durante
a semana, tem que fazer célula. Não vou entender algumas coisas hoje, irmãos. E se isso aqui não mudar a sua vida, eu vou te falar, não sei se que palavra que vai mudar a sua vida, a sua história. Amém? Mas entenda uma coisa, irmãos, nós temos que amar. Amar uns aos outros. Tá ali minha prima também, Silvana, graça e paz do Senhor, seja bem-vinda. Entenda a responsabilidade e essa questão de nossa responsabilidade é que, na verdade, nós temos uma parte a fazer. Essa parte que nós temos que fazer na obra do Senhor, irmãos, é o decidir. Tem coisas que Deus não vai fazer para você, que é algo pessoal, é algo seu. E nós não podemos confundir a palavra da graça, irmãos, achando que não tem nada para nós fazermos. A parte de você estar disponível, irmão, de você decidir, de você ir, é por sua conta. Por exemplo, você vai na célula, você decide abrir sua casa, você decide fazer uma célula, pessoas elas se convertem lá. O que você fez nesse momento para converter as pessoas? Você não fez nada. Porque a palavra do Senhor nos fala para nós andarmos por obras que já estão prontas. Mas entenda, eu não fiz nada, mas nós andamos por essas obras. Mas o decidir ir, você sair da sua casa, você se dispor, isso é por sua conta, é a sua parte. Na igreja, irmãos, não é algo diferente. Porque nós vamos à casa do Senhor, irmãos, para recebermos o pão, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Mas o ir, você se levantar, você se arrumar, você destinar aquele tempo, é algo que nós decidimos fazer. É algo meu, é algo seu. Madalena, graça e paz do Senhor. Cristiano, graça e paz. Está ali meu papai e minha mamãe também aparecendo ali, ó. Graça e paz, papai e mamãe. Graças a Deus pela vida de vocês. A Dalva aí, um abraço para a Dalva. Graças a Deus. Manda um abraço para o Jeová também aí, Mada. Irmãos, entenda uma coisa. Não pode ser simplesmente um sentimento. Ah, pastor, hoje eu estou sentindo de ir para a igreja, estou com um sentimento de ir para a igreja, eu estou querendo ir para a igreja, estou querendo fazer a obra de Deus. Irmãos, não é questão de sentimento, porque o sentimento ele muda. E o fato de você ir, irmãos, de gastar a sua vida com isso, por vezes é algo exaustivo. E aí é onde nós temos que ter esse compromisso. E o compromisso com o Senhor, irmãos, é uma decisão. Existe uma parte que você tem que fazer, é o mínimo possível para fazer. E o Senhor, irmãos, Ele nos chamou para isso. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos chamados para isso. Apresentar a outros aquilo que eu já recebi. Você já recebeu algo do Senhor. Você já recebeu algo de Deus. E aquilo que você recebeu de Deus, o Senhor, Ele te incumbe a você passar isso para as outras pessoas. Sabe o que nós temos que deixar, irmãos? Nós temos que deixar de ser egoístas. Nós temos que deixar de ser egoístas. Deus não salvou você, irmãos, somente por você. Mas Ele te salvou porque você é o meio de salvar outras pessoas. Você pode escrever isso aí? Fala assim, você acredita que você é o meio para salvar outras pessoas? Coloca lá, eu acredito. Se você acredita que você é o meio para salvar as outras pessoas, irmãos, outras pessoas, coloca lá, eu acredito, pastor. Será que você acredita? Coloca aí, escreve aí, manda lá na mensaginha lá, fala, eu acredito, pastor, eu acredito que eu sou o meio usado por Deus para salvar outras vidas. Aleluia. Eu creio. Coloca lá, eu creio, eu acredito, pastor. Aleluia. Só para ver se você está ligado. E assim, irmãos, a questão de nós pronunciarmos, nós falarmos, nós escrevermos é algo poderoso. Tia Divina, graça e paz do Senhor. Tia Divina acredita também. Glória a Deus pela sua vida. Entenda uma coisa, irmãos. Você é usado por Deus para salvar outras pessoas. Olha lá, minha prima também, irmã Sofia. Eu acredito, eu creio. Irmãos, nós somos chamados cristãos. O que é cristão? O que é ser cristão? É um pequeno Cristo.
Paulo fala que ele foi alcançado para alcançar. Paulo foi alcançado por Jesus para alcançar outras pessoas. Irmã Rosane, graça e paz. Irmã Rosane Cristiano, olha lá. Irmã Cida, o Márcio, a Sofia, Silvana. Entende, irmãos? Paulo ele fala isso, ele fala assim, olha, eu fui alcançado para alcançar. Deus me salvou, me livrou do inferno para eu ser instrumento e salvar e livrar outras pessoas do inferno. Mas para isso, irmãos, tem uma decisão: seguir a Jesus. Seguir a Jesus. E seguir a Jesus, irmãos, é você estar disposto a fazer a vontade de Deus. Jesus, quando na terra, irmãos, ele disse que ele não fazia a sua própria vontade, mas ele fazia a vontade de quem? A vontade do Pai. Se eu decido, irmãos, seguir a Jesus, eu decido também fazer a vontade do Pai. Tem um texto, irmãos, de João, que fala sobre a condição dessa falta da decisão de servir ao Senhor. Essa falta de servir ao Senhor. O que gera na sua vida essa falta de decidir servir ao Senhor? E o texto ele nos fala sobre João Batista. Está lá em João 1,19. Vou pôr o texto aqui. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Lápis, papel, caneta, caderno na mão. João 1,19 diz assim, ó. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram que de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Bom, Jesus, João ele surge no deserto pregando. E ninguém sabia quem era João. Eu estou falando de João Batista. E o povo surgia das cidades, começava a ir aonde João ele estava para ouvir o João pregar. E aí os sacerdotes, os levitas, eles ficavam inquietos. Assim, poxa, está ficando vazio aqui, está todo mundo lá ver João pregar. Quem que é esse João? Quem que é esse? De forma que eles mandam perguntar para João se ele era o Messias. Porque já havia a profecia de que Cristo ele viria. De repente, irmãos, começa uma pessoa a pregar no deserto. E aí vão até ele e falam, olha, você é o Cristo? E ele fala assim, não, eu não sou o Cristo. E aí eles perguntam para ele, quem é você então? Olha só, João 1,20. E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, que? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Perguntaram a ele, irmão, se ele era Elias, porque a palavra nos diz que Elias iria voltar. E ele fala, não, eu não sou Elias. Olha só o 22, João 1,22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. E dizer de ti mesmo. Disse, eu sou a voz do deserto que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1,23. Olha só. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? E aí João, irmãos, ele responde, diz assim, ó, João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Olha que interessante. Eles perguntam assim, ó, você é Cristo? Não. Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Então por que você batiza? E aí ele fala, na verdade eu estou batizando com água, mas no meio de vocês aí, tem um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. E esse vai batizar com Espírito e com fogo. E irmãos, a pergunta é a seguinte, onde que está Jesus nesse momento? Jesus nesse momento ele está no meio do povo, no meio deles.
Você tem noção, irmão, que Jesus ele viveu 30 anos no meio de todos sem ninguém saber que ele era o Cristo? 30 anos. Porque ele não havia se manifestado ainda. Olha só o verso 28, João 1, 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, irmãos, entenda o texto. Jesus vinha para quem? Para ele. Jesus vinha para quem? Para João. Jesus veio para aqui. Por que Jesus ele veio? Ele veio para mim, João. Aleluia. Agora entenda. E João ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele olha e fala assim, ó: esse é aquele ao qual eu disse que após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aleluia. Que é aquela história, né? Fala assim, olha, sabe aquilo que eu tinha falado no dia anterior? É esse aí. É ele está aqui. Eu não o conhecia, João não o conhecia. Mas para que ele fosse manifesto em Israel, vim eu, por isso batizando com água. João 1,31. Irmão, João não conhecia Jesus. Aí você pode perguntar, pastor, mas como que João não conhecia Jesus? Eles eram primos. Maria, irmão, quando ficou grávida, foi visitar a mãe de João Batista. Estava no ventre da sua mãe. E lá eles já eram cheios do Espírito Santo, dentro do ventre da mãe. E eles tinham 6 meses de diferença. Como João, irmãos, ele estava dizendo que não conheciam, eles eram primos, certamente eles tiveram uma infância, foram criados juntos. Por que João, ele não conhecia, irmãos, que o primo dele era o Filho de Deus? Consegue entender? Mas ele diz assim, ó: mas eu fui enviado para preparar o caminho. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim, e por isso batizando com água. Por que João batizava, irmãos? A pergunta é essa. Por que João ele batizava? Para que Jesus fosse manifesto. Pastor, eu não entendi. Olha só o versículo, você vai entender. João 1,32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Irmão, João viu que o Espírito Santo veio do céu e repousou sobre ele. João 1,33 diz assim, ó: e eu não o conhecia, mas o que mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito, que vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Então João, ele recebe uma ordem. Qual que é a ordem de João? Ó, vai lá e começa a batizar. Porque quando você começar a batizar, a hora que você vê alguém que o Espírito descer sobre ele, você vai saber que ele é aquele que batiza com o Espírito e batiza com fogo. Então João, ele começa a batizar. Quem que João batiza? Todas as pessoas. Então todo dia João estava lá batizando com água. Com a água. Para quê? Para manifestar o Cristo. Isso mesmo, Márcio. João ele batizava para revelar o Cristo, o Filho de Deus. Mas quem era Cristo? Ninguém sabia. Mas quem que mandou ele batizar com água, irmãos? Deu a dica: olha, quando você for batizar e o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o Cordeiro de Deus que batiza com fogo. Agora imagina João, irmãos, todo dia lá. Vem um e ele fala: eu acho que é esse. Aí batiza: não é esse, eu não vi o Espírito. Aí vem um outro e fala: esse aqui tem cara de Jesus. Esse tem cara de Messias. E aí vem, de repente, o primo dele, Jesus Cristo. Aí vem e fala: oi primo, oi, tudo bem? Também vim para ser batizado. E aí, então, na hora que João vai batizar Jesus, vem o Espírito e desce sobre Jesus. E aí João diz assim: ó, eu não o conhecia. Eu não sabia quem era ele. Mas o Espírito desceu sobre o meu primo. João teve uma surpresa, irmãos, porque Jesus, lá na frente, ele vai falar uma coisa.
que a gente vai entender, irmãos, o que está acontecendo. E ele fala assim lá em Marcos 6, olha só o que ele diz em Marcos 6, versículo de número 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviram, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, versículo 3 e 4. Irmão, profeta, ele tem honra em todo lugar. Menos, escute bem, menos na sua pátria, entre os seus parentes na sua casa. O que João ele é de Jesus? Primo, parente. Então a palavra de Jesus, ela é muito certeira. É muito mais fácil, irmãos, alguém crer em alguém de fora ganhar a sua família, do que alguém da sua família reconhecer você. Quanto mais proximidade, mais difícil de reconhecimento. João ele tem dificuldade, irmãos, e ele fica magoado, ele fica ofendido com Jesus. No verso 34, olha só, João 1,31, vamos começar no 31. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vier descer o Espírito sobre ele repousar. Esse batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, João ele declarou, ele confessou que Jesus é o Filho de Deus. Mas aí no próximo dia, olha só, no próximo dia, né, no verso 35 fala assim, ó: no dia seguinte, João 1,35, João estava outra vez ali. Ou seja, João estava no mesmo lugar, batizando. E ali, 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-lhe dizer isso e seguiam a Jesus. Os discípulos de João seguiram a Jesus. João, irmãos, ele estava pregando, ele estava batizando por muito tempo. E ele teve discípulos. E ele pregava: ó, estou batizando aqui porque a hora que chegar o Messias, vai ver o Espírito descer sobre ele. E aí eu vou dizer: esse é o Messias. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês deixam de me seguir, vão seguir ele. João ele foi preparando os discípulos dele para isso. Porque ele sabia que ele estava preparando o terreno para Jesus. Mas quando Jesus passa, e João fala assim: ó, eis o Cordeiro de Deus. O que acontece? Os discípulos eles falam: opa, é esse então que nós temos que seguir. E aí eles seguem Jesus. Mas lá no verso 29, irmãos, Jesus ele vem em direção a João. E João ele fala assim: ó, eis o Filho de Deus. No dia seguinte, irmão, Jesus passa por ele, e ele não vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas que ele é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João imediatamente, irmãos, deixam João e começam a seguir Jesus. Ou seja, quando o Messias vir, vocês vão atrás dele. E os discípulos vão seguir Jesus. Mas só que João ele não vai. João ele não vai. E vai ter muito crente assim. Muito crente assim. Ensinaram muito. Muitas pessoas a seguir Jesus. Tem muito crente que ensinou muita gente a seguir Jesus, mas eles não seguem Jesus. Não querem seguir Jesus. Ensinam a seguir Jesus, mas não seguem a Jesus. O texto diz, irmãos, que Jesus vinha para ele, para João. Irmãos, não somos nós que escolhemos Jesus. Olha o versículo. Não me escolheste vós a mim, João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vô-lo conceda. Ou seja, irmãos, Jesus é quem veio até você. Assim como ele foi até João.
E ele foi para João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para fazer você justo, para fazer você puro, purificado pelo sangue dele. Jesus, ele foi até você para te purificar, para te transformar, para mudar a sua história, mudar a tua vida, te lavar com o sangue dele. Ninguém escolheu Jesus, mas Jesus, ele nos escolheu, ele se apresentou a nós. Se apresentou a mim, se apresentou a você. Para quê? Para nos salvar. Mas entenda uma coisa, isso aqui é muito importante. Presta atenção. Depois que Jesus ele vem até João, depois que Jesus vem até mim, que ele vem até você, tem o dia seguinte. Tem o dia seguinte. E ele não vai mais vir até nós. Mas a palavra nos fala que ele, quando no dia seguinte, ele passa por João. Ele passa. E aí entra, irmãos, a ideia da palavra que eu estou ministrando. No dia seguinte, irmão, que Jesus passa por ele, dizendo assim, ó, se você quiser, segue-me. Aí que nós temos que decidir, irmão. É aí que nós temos que decidir. Você já decidiu? Escreve aí se você já decidiu. Coloca lá. Eu decidi, pastor. Escreve lá. Eu decidi. Decidi o quê? Eu decidi seguir a Jesus. Porque, irmãos, há uma questão a seguinte. Quando nós nos convertemos, Jesus vem até nós. Nos lava, nos purifica, nos limpa. Depois Jesus ele passa e fala, ó, segue-me. E aí cabe a nós decidirmos. Cabe a mim decidir, cabe a você decidir. Não, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou ser vaso usado por Deus, eu vou fazer o propósito que Deus tem na minha vida. É decisão sua. Deus já te escolheu, mas no dia seguinte, irmãos, aí eu que escolho, ou sigo a Jesus ou não sigo Jesus. Assim como João Batista, eu posso seguir Jesus, posso não seguir a Jesus. Mas agora preste atenção, irmãos. No outro dia, João ele vê Jesus passando. Os dois discípulos de Jesus o seguem. Os dois discípulos de João seguem a Jesus. E João ele fala, olha, é o Cordeiro. Tente entender. Qual que é o motivo pelo qual João ele batizava? Para manifestar o Cristo. O Cristo apareceu. Precisava João começar e continuar batizando? Não, não precisava. Aleluia. Irmã Rose, graça e paz. Carlão, graça e paz do Senhor Jesus. Olha lá, eu decido. Irmã Laudenira, graça e paz, tia divina, eu decido, aleluia. Mas entende, irmãos, João naquele momento ele tinha que parar, porque ele já manifestou Jesus, todo mundo já viu que era Jesus, ele já falou que era Jesus, que ele era o Messias. João tinha que parar de batizar, mas João faz o que? Ele continua batizando. E Jesus ele passa, e para onde que o Cordeiro de Deus vai, irmãos? Ele vai para o matadouro. E o que o Cordeiro vai fazer no matadouro? Ele vai morrer. Para onde vão esses dois discípulos que seguem o Cordeiro? Eles vão dar a vida também. Quem segue a Jesus, irmãos, ama. Quem ama, dá a vida. Aleluia. João foi um ótimo professor, irmãos, mas um péssimo discípulo. Nós temos os nossos dias, irmãos, muitas pessoas que vivem como João. Conhecem versículos de cor, mas são poucos que estão dispostos a entregar sua vida e seguir ao Cordeiro. Porque o Cordeiro ele vai para o matadouro e poucos estão dispostos a dar a sua vida. Agora, se você decidiu seguir a Jesus, você tem que estar disposto a dar a sua vida. Pastor, mas o que é esse dar a sua vida? É você gastar a sua vida com Jesus. É você gastar a sua vida em prol daquele que deu a vida por você. E isso, irmãos, nós estamos falando do quê? Em você ir para a casa do Senhor, em você fazer a célula, em você pregar sobre Jesus, em você falar do amor de Deus, é você gastar o seu tempo, gastar a sua vida para Jesus. Pastor, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja. Você não tem tempo para Jesus. Pastor, mas eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Irmãos, prioridades. Quando você fala assim, não, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que limpar minha casa, ao invés de eu ir para a igreja. Sabe o que você está falando, irmão? A minha casa é mais importante do que Jesus. A minha casa é mais importante do que a minha obra, a obra que o Senhor colocou sobre a minha vida.
Quando você coloca qualquer coisa à frente da obra de Deus, a obra que Deus te escolheu, você está falando assim, eu não quero ir. É igual João. Você está sendo João Batista. Muitas pessoas conhecem muitos versículos, irmãos, mas não estão dispostas a entregar sua vida. Falam lindamente. Quantas pessoas não falam lindamente? Cantam tão bem, mas não estão dispostos a perder os seus dias, a gastar a sua vida com Jesus Cristo. Paulo fala, olha, eu esmurro meu corpo para que eu mesmo ensinando a muitos, eu não seja reprovado. O que Paulo está dizendo? Olha, eu sou o cara que evangelizou o mundo antigo inteiro, mas corre o risco de eu ensinar as pessoas a seguirem Jesus e eu ser reprovado. Paulo está falando isso. O evangelho, irmãos, que nós pregamos de fato, irmãos, não com palavras, mas nós temos que pregar o evangelho com a vida, com a nossa vida. Quando você fala de algo, irmãos, que você não vive, as pessoas não dão crédito à sua palavra. Você tem que falar o que você vive. Às vezes você vê tantas propagandas, tem muito coaching por aí falando, né? Aí esse dia tinha um coach lá, venha aprender a ganhar o seu primeiro milhão. Aí eu falei, peraí, mas esse cara não é milionário. Mas como que o cara vai ensinar a ganhar o primeiro milhão se o cara não é um milionário? Irmãos, a questão é assim, ó. Venha ser cristão. Mas quer ser cristão, mas não quer seguir o exemplo de Cristo. Por isso que Jesus ele chama e fala assim, olha, vem comigo. Meu primo Moacir, graça e paz, Moacir, Deus abençoe sua vida. Por isso que Jesus ele fala, olha, vem comigo. Todos os discípulos ele chamou, irmão. Um estava lá no arado lá e falou, olha, segue-me. Vem comigo viver o evangelho. Sou pregador do evangelho. Mas, irmãos, além de pregador do evangelho, tem que ser praticante do evangelho. Não só pregador do evangelho. Primeira vez Jesus vem até você, te dá um banho, te deixa limpinho, nova vida. Agora ele está passando e ele espera que você o siga. O que custa, irmão, seguir a Jesus? E aí, aqui que está o problema. Não é regra, irmãos, mas às vezes vai te custar tudo. Seguir a Jesus por vezes vai te custar tudo. Olha só, Lucas 14, 25, diz assim, ó. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, aos filhos, aos irmãos e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25. Irmão, não tem como ser discípulo sem aborrecer a sua própria vida. Nós não somos chamados para o conforto, nós somos chamados para o desconforto, que é a nossa missão. Quanto mais cedo você compreender, irmãos, mais fácil vai ficar. Entenda isso. Não é questão de sofrer mais ou menos, irmãos. É questão de você estar disposto a sofrer. Você abre mão da sua própria vida. Qual que é o problema, irmão, de nós não seguirmos a Jesus? Mas está muito complicado esse negócio de Jesus aí, ó, deixa pra lá. Irmãos, quanto mais você entregar a sua vida, sua fé é mais edificada. Mais convicção você tem. Quanto mais você anda com Jesus, mais você quer se entregar a Jesus. Mas olha o que é interessante, irmãos. Jesus não quis seguir ele. E aí Jesus continua batizando. João 3, 22. João batizava. E Jesus ele estava batizando também. Olha só o que diz a palavra. João 3, 22. Depois disso,
foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando a todos que vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas eu sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e ouve e alegra-se com a sua voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ele fala assim, resumindo, eu não sou o esposo, mas eu sou amigo do esposo. Irmão, começou a haver uma disputa. Jesus, ele não pode começar a pregar, por quê? Porque João, ele é o último profeta. E a lei, irmãos, ela veio de Moisés até João, mas para começar a nova aliança, que começa com Jesus, João tem que parar. E Jesus, ele vai começar a nova aliança. Só que para isso, irmãos, o último cara do Antigo Testamento tinha que parar. E aí, para ele parar, o que acontece? Deus lança ele na prisão. Michael, graça e paz, seja bem-vindo. Entenda uma coisa. Jean, Vitor, graças a Deus pela sua vida, Vitor. Deus abençoe. Entenda uma coisa, irmãos. João, ele é lançado na prisão porque ele tinha que parar de pregar para que Jesus viesse para pregar, para trazer a nova aliança. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, sabe o que a palavra fala? Fala que ele voltou para Galiléia. Mateus 4,12 nos fala isso. Ele fala assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Jesus, irmãos, começa a pregar quando João vai preso. E isso aumenta a revolta de João, irmãos, que chega a um nível extremo. No capítulo 10, Jesus, ele vai e envia os apóstolos. Ele fala assim, bem assim, Mateus 10:1 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus dá poder para os discípulos. E os discípulos então começam a fazer a obra. Começa a curar as pessoas, a expulsar os demônios. E Jesus, ele chama os 12 e fala assim, vão. E aí eles começam a fazer prodígios. E João está lá na prisão. E a notícia chega até João. E Jesus nem foi visitar João. Nem lá na cadeia ele foi. Versículo 11. Mateus 11. Versículo 2. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João mesmo, irmão, tinha falado que Jesus é o Cordeiro. Só que agora o que João faz? Ele levanta a dúvida. E quando ele manda perguntar, quando que acontece isso? Depois de ouvir os feitos que Jesus estava fazendo. Depois que ele começa a ouvir os feitos, os prodígios que os 12 estavam fazendo, e aí chegou aos ouvidos de João. E Jesus, irmão, ele não baixou a bola, não. Ele diz assim, versículo 4, Mateus 11:4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar, ou seja, não se ofender em mim. João está ofendido, irmão. E eu vou te falar uma coisa. Ninguém ofendido consegue servir a Jesus. Ninguém ofendido consegue servir a Jesus. E sem seguir a Jesus, irmãos, eu vou te falar uma coisa, ninguém vai reinar. Sem seguir a Jesus, você não vai reinar.
Olha só o que diz Mateus 11:11. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não aparece alguém maior do que João Batista. Olha só, irmão. De todas as pessoas do mundo que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João é o cara, né? Mas olha o versículo, ele fala assim, ó, continua assim. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aleluia. João Batista é o maior, irmãos. Mas olha só o detalhe. O que é menor no reino dos céus é maior do que João. Por que, pastor? João, o maior homem que nasceu na terra, irmãos, não quis se submeter e seguir a Jesus. Ah, eu sou pastor de multidões. A pergunta é, você está seguindo Jesus? Eu sou o mestre do violão, do teclado, do vocal, do back instrumental. E a pergunta é, você está seguindo a Jesus? Se não seguir a Jesus, o menorzinho de todos, no reino do céu vai ser maior do que você. Olha o versículo 12, Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Lembra que eu falei que ia até João, a lei? E se quereis dar crédito a este, o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizem, tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, nem dizendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Em outra palavra, irmãos, nada agrada a vocês. Pastor, eu queria ir para a igreja, mas a igreja não me agrada. Nada te agrada. Nada agrada a vocês. Pastor, eu queria ir na igreja, mas o louvor não me agrada. Nada te agrada, irmão. Ali a palavra está falando. Nada agrada vocês. O segredo de seguir a Jesus é contentamento. O quanto você tem contentamento em ser discípulo de Cristo. Como assim, pastor? Irmão, você precisa estar contente. Contente com o quê? Com as coisas boas e com as coisas que não são boas. Feliz por Cristo, feliz por abrir mão da sua vida por Cristo. Pessoas que vivem o tempo todo murmurando, irmãos, por aquilo que tem que fazer por Jesus Cristo, não vão seguir a Jesus Cristo. Ah, porque o culto acaba muito cedo, porque começa muito cedo, porque o culto acaba muito tarde. Não vai seguir a Jesus, não vai reinar. Não adianta. Não adianta. Isso entristece, irmãos. Não vai seguir. Porque tem pessoas o tempo todo murmurando. Murmurando por aquilo que tem que fazer por Jesus. Você não paga o preço, irmão, por aquilo que você acha que está caro. Ou por aquilo que não gera contentamento. Pastor, eu não tenho mais nenhum dia de folga. É domingo na igreja, é sábado na igreja, é segunda na igreja, é quarta-feira no culto da tarde, é quinta-feira no culto da noite, tem ensaio, tem isso, tem aquilo, tem célula, tem que evangelizar e tem que falar de Jesus. Eu não tenho mais tempo para nada. É célula, é estudo, é culto, é oração, é discipulado. Eu não tenho mais tempo. Irmão, tenha contentamento por aquilo que você faz por Jesus. Porque Jesus ele fala assim, olha, nós tocamos flauta e não dançaram. Cantamos lamentações, ninguém chorou. Porquanto veio João, não comendo e não bebendo. Falaram, olha, ele tem demônio. Porque ele não come e não bebe. Aí veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo. E fala, olha aí um beberrão, comilão. Ou seja, nada agrada, irmão. Nada te agrada.
Irmã Rose, graça e paz do Senhor Jesus. Irmão José, graça e paz, Deus abençoe. O segredo de seguir a Jesus, irmãos, é contentamento. Contentamento pela sua vida, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. É ter contentamento por ser discípulo e seguir a Jesus e gastar a sua vida com Jesus. Pastor, eu não tenho mais tempo de folga. Não tenha contentamento naquilo que você faz por Jesus. Tocamos flauta e não dançaram. Cantamos lamentações e não choraste. Veio João, comiam, não aceitaram. Veio o homem, filho do homem, comendo e bebendo, não aceitaram também. Vocês não estão contentes, não estão satisfeitos com nada. Tem gente, irmãos, buscando a felicidade, que está buscando a felicidade e deixando de ser feliz. É isso que está acontecendo. A felicidade é aqui e é agora. Contentamento é aqui do jeito que você está vivendo e é agora. É servindo a Deus do jeito que você está. É seguir a Deus do jeito que você for. E seguir o Cordeiro, irmãos, é com contentamento. Você pode dizer isso? Como que nós seguimos o Cordeiro? Com contentamento. Nós seguimos o Cordeiro com contentamento. A pergunta é a seguinte, irmão. Você é feliz pelo serviço que você presta ao Senhor? Você é feliz pelo serviço que você presta ao Senhor? Você realmente é feliz gastando o seu tempo na obra de Deus? Porque isso, irmãos, vai determinar se você vai ou não seguir a Jesus. João não seguiu. Jesus veio até ele, irmãos, e veio para nos salvar. Depois Jesus passa e nós temos que seguir a Jesus. E nós temos que abrir mão para seguir Jesus. Apocalipse 14:1 diz assim, olha só. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. E com ele 144.000, que em suas testas estavam escrito o nome do seu Pai. A pergunta é, você faz parte desses 144.000? Porque somente vão reinar esses 144.000. Pastor, mas 144.000 é muito pouca gente. Entenda uma coisa, irmãos. Os números são simbólicos. Ele é múltiplo de 12. 12 vezes 1.000 vezes 12. 144.000. 144.000 são aqueles que deram a sua vida para servir a Jesus. Você não precisa morrer por Jesus. Mas você tem que gastar a sua vida com Jesus. Esse número ele simboliza a totalidade. Mas quem são, pastor, esses 144.000? Olha só, Apocalipse 14, versículo de número 4. Estes são os que estão contaminados, não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. Sabe quem são esses, irmãos? Quem são os vencedores? São os vencedores. Os vencedores são quem? São os que seguem o Cordeiro. Vencedor, irmãos, não são os que estão falando de Jesus, mas os que estão seguindo a Jesus enquanto falam de Jesus. Não é pregar, irmãos, é viver, é entregar sua vida. Tem muitas pessoas por aí para serem salvos. E o Senhor, irmãos, Ele coloca essa incumbência para você. Agora, se você quer ficar estudando, se você quer ficar trabalhando, se você quer ficar namorando, se você quer ficar aí viajando, se você quer ficar fazendo outras coisas, eu sinto muito, mas você não está gastando a sua vida para Jesus. E você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai reinar com o Senhor. Porque somente vai reinar com o Senhor aqueles que seguem a Jesus. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Ah, pastor, eu acho que eu não vou voltar mais para a igreja. Tudo bem, a escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. Jesus já veio sobre você, te purificou, te salvou, te lavou, te remiu, te incumbiu. Agora Jesus não vem mais sobre você, não vem até você. Agora é você que segue Ele. E seguir a Jesus, irmãos, é você ir fazer a obra. Sem mimimi. Sem mimimi. Sem choramingar. É falar assim, eu vou fazer a diferença nesta terra. Eu sou discípulo de Jesus. Essa é a realidade, irmão. Essa é a realidade. Infelizmente, muitos escolhem outro caminho. Mas nós escolhemos Jesus. Amém? 8:50, deixa eu orar por você, abençoar a sua vida. Que você possa remoer essa palavra, entender essa palavra, que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento daquilo que Ele quer falar sobre a sua vida. Porque se você estava aí, estava assistindo essa live, é porque o Senhor Ele tem algo para você e Ele queria falar algo com você e Ele falou algo com você. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, que estamos, ó Pai, dentro da Sua presença. Perdoa-nos, ó Deus, porque por vezes nós somos negligentes, somos falhos, pecamos contra Ti, pecamos contra o nosso irmão. Perdoa-nos, ó Pai. Assim, ó Pai, nos colocamos, Deus, diante da Sua presença, diante, ó Pai, da Tua obra, diante, ó Pai, do serviço ao Senhor. Usa-nos, ó Pai, nesta terra. Ajuda-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito. Que assim o Seu poder se manifeste, a Sua graça se manifeste, pelo poder que há no nome de Jesus. Tira, ó Pai, toda dor, toda mágoa, toda ofensa, Deus, do coração dos Seus filhos, pelo poder que há no nome de Jesus. Seu Pai, eu oro e os abençoo. Que nós, assim, ó Pai, não sigamos conforme João Batista ele seguiu, porque nós queremos herdar o Teu reino. Nós oramos, ó Pai, todas as noites. Venha o Teu reino. E é isso que nós queremos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esta instrução, porque o Senhor, ó Pai, tem nos aperfeiçoado. Seu Pai, nos alegramos na Sua presença. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, quinta-feira estamos no culto às 20 horas. Quarta-feira temos a tarde da bênção às 15 horas na igreja. E domingo nós temos o culto abençoado da presença do Senhor às 19 horas. Amém? Conto com a sua presença. Está sentindo falta de alguém? Liga para ele. Fala, ó, Jesus te incumbiu de uma obra. Vamos fazer a obra. Dá uma palavra de ânimo. Está faltando na igreja, irmão? Liga para lá também. O pastor liga, o pastor fala, mas você também tem que fazer a sua parte. Liga. Pastor, ó, fulano eu não vi na igreja, ciclano não vi na igreja. Liga para ele e fala, ó, estamos sentindo sua falta. Vamos para a casa do Senhor. Não seja igual ao João Batista. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Shalom Adonai. Que assim a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom Adonai. Adonai Shalom.